Vamos lá falar um pouquinho da nossa Paraxá da semana, Paraxá Re'ê. Literalmente, a Paraxá Veja. A gente vai ver que não é coincidência o nome da revista Veja e o nome da Paraxá, não é propastão muito conectadas. Por que a Paraxá recebe esse nome Re'ê? Então, a gente vai ver aqui na continuação dos discursos de Moshe Rabbeinu, Moshe Tafios, e para entender um pouquinho o que é Eretz Israel. Então, a gente de novo vai ver nessa Paraxá, a gente vai ver Moshe definindo o que é a terra de Israel, a santidade, a rigorosidade que a gente deve ter dentro de Eretz Israel, com as idolatrias, com as imoralidades que eram comuns com os povos que viviam dentro de Eretz Israel. Então, a gente vai ver que Moshe vai chamar muito atenção dos perigos que vai ter para o povo judeu se a gente não entender a santidade da terra de Israel. E ele começa justamente com as palavras Re'ê anohi noten livnehem hayom bracha uklala. Como se Moshe ele está falando para o povo judeu que eu vou dar para vocês uma escolha na vida. Vejam, eu estou colocando diante de vocês a brachá e a maldição. Vocês podem escolher se vocês querem o lado da brachá ou se vocês querem o lado da maldição. Então, já é um começo um pouco intrigante aqui da Paraxá, porque é óbvio que se a gente tem uma escolha, alguém vai escolher o lado da Klalá, alguém vai querer maldição na vida. Se eu tenho oportunidade, olha, você pode escolher se você quer ter uma vida de brachá, uma vida de maldições, e aí, qual das duas você quer? Então, a Paraxá vai começar a explicar para a gente que tudo tem um preço na vida. A brachá, ela tem um preço, e a Klalá, ela também tem um preço. Então, às vezes, a pessoa ela quer viver a vida do jeito que ela quer fazer as coisas do jeito que ela quer, e isso tudo vai acabar tendo uma cobrança, vai acabar tendo um preço no final. Então, assim, a Paraxá fala para a gente, Eta brachá asher tishmeu el mitzvot Hashem Elokehem, asher anohi metzaveh etchem hayom. Brachá, se vocês seguirem os caminhos de Hashem que eu estou ordenando para vocês hoje, quer dizer, Moshe está reforçando todos os ensinamentos da Torá que foram passados desde o Har Sinai, toda a Torá, que na verdade ele já tinha uma transmissão da Torá desde o Har Sinai, dos nossos antepassados. Óbvio que Adão já recebeu muitos ensinamentos e passou desde da época do Noah, que passou desde a época de Abraham, Yitzhak e Jacob, e no Har Sinai foi a entrega oficial da Torá, da Torá fisicamente falando, não só os conceitos da Torá que já estavam sendo passadas de geração em geração. Então, aqui, o Moshe Rabbeinu está reforçando os ensinamentos da Torá. Quer brachá na tua vida? Tem um jeito muito fácil, segue o que está escrito na Torá, e Deus nos livre a Klalá, Imlot tishmeu el mitzvot Hashem Elokechem, vesartem min haderech asher nohi metzaveh etchem hayom, lalechet acharei Elohim acherim, asher lo yedatem. Vai vir a Klalá, Deus nos livre, vai vir a maldição, se vocês se afastarem dos caminhos de Hashem, e vocês vão acabar caindo nas idolatrias. Então, aqui é interessante, né? Chama atenção um pouquinho essa diferença da brachá e da klalá. Na brachá está falando, se vocês seguirem a Torá, então, se vocês seguirem os caminhos da Torá, vai vir brachá na vida de vocês. Se vocês não seguirem o caminho de Hashem, vocês vão acabar caindo na idolatria. Então, a grande pergunta é, será que não tem caminho do meio? Quer dizer, tem que ir para os dois extremos? E a resposta é, não existe caminho do meio. Muita gente fala assim, mas o judaísmo ele é muito extremista. E a verdade é que essa é a regra do jogo. Ou você tem que escolher esse lado, ou tem que escolher o outro lado. Não tem caminho do meio, não tem mais ou menos, a Torá está garantindo. Se você tentar andar no caminho do meio, você vai acabar caindo para o lado da idolatria.
já explicamos em outras parashiot. Idolatria não é só a gente se curvar para um ídolo, não é só para uma estátua de madeira, uma estátua de pedra. Tem outras formas de idolatria. Tem a famosa idolatria, as moedas americanas, vem escrito "In God we trust", nós confiamos em Deus, mas no fundo a gente sabe que a intenção é "In gold we trust", nós confiamos no Deus do dinheiro, no Deus do ouro, no Deus da prata. Tem a egolatria, a idolatria de si mesmo, as pessoas que vivem achando que eu que faço as coisas, eu que tenho sucesso, eu que consigo. Isso também são várias formas de idolatria que também, com certeza, tudo isso, aquele que não tem Torá, aquele que não trabalha seus traços de caráter, aquele que não trabalha sua humildade, vai acabar caindo, aquele que não trabalha de ter limites nos seus desejos, que essa é uma das bases das leis da Torá. A Torá quer dar para a gente limites. Quem não tem limites, essa pessoa vai virar escravo dos seus desejos, vai servir aos seus desejos e vai virar escravo dos desejos. Tudo isso vai afastando a gente dos caminhos de Hashem. Então, Hashem está falando que a vida ela é uma escolha. Todas as escolhas, todos os momentos da vida, a gente tem que estar fazendo uma escolha. Eu quero o caminho da Brahá ou eu quero, Deus nos livre, o caminho da Klalá. E é interessante que a linguagem que a Torá usa, Moshe não está pedindo acreditem em mim. Moshe está usando a linguagem vejam, olha a revista Veja, olha onde está o mundo, olha para o mundo lá fora, folheia a revista Veja para ver os casos de corrupção, os casos de adultério, os casos de todos os absurdos que estão acontecendo, assassinato, tirar uma vida por causa de um celular, por causa de um tênis, por causa de bens materiais, e toda a corrupção, e toda a enganação e traição. Olha o mundo, é isso, veja, veja, não é acredite, olha o mundo sem brahá, o mundo sem Torá, o mundo sem valores morais, o mundo sem autocontrole, é um mundo de Klalá, é um mundo que nessa vida, não estamos nem falando no mundo vindouro, nessa vida, a vida da pessoa vira um inferno, quando ela vive só pelos prazeres, quando ela vive só atrás de preencher os desejos dela, ela se torna alguém egoísta, ela vai se tornar, vai ter a si mesmo como seu próprio ídolo e vai andar nos caminhos que levarem a ela para atingir o "In gold we trust". Nós queremos o ouro, nós não queremos Deus. Então, a gente vai vendo isso na vida e, infelizmente, essas palavras de Moshe Rabbeinu, a gente vê o lado da Klalá acontecendo já com as pessoas em vida mesmo. Mas Moshe está garantindo, se você seguir as leis de Hashem, você vai ter brahá na tua vida, brahá nesse mundo, você vai conseguir, olha só, se a gente pegar um manual de instruções de qualquer coisa, eu comprei um rádio novo e eu vou querer usar esse rádio novo. Tem uma história muito interessante que aconteceu com o Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzadik Livrachá, na época dele, estava começando a popularizar um pouco a lavadora de roupas. Até aquela época era muito mais difícil, tem que lavar no tanque, às vezes estava a pessoa tinha que ir até o rio para lavar as roupas, não era uma tarefa muito fácil, mas começou a ser comercializado e de uma forma mais acessível para todo mundo, as máquinas de lavar roupa. Então, o Rav Shlomo Zalman Auerbach, ele lembra a alegria que foi na casa dele quando eles compraram a primeira máquina de lavar roupa. Uau, que festa quando chegou lá a caixa com a máquina. Então, falou que eles tiraram a máquina de dentro da caixa e ele percebeu que os filhos estavam procurando alguma coisa. A máquina já está do lado de fora e eles desmontaram toda a caixa, procuravam, até que um dos filhos gritou, achei, Abba, achei. Falou, achou o quê, filho? Está aqui o manual de instruções da máquina. E o Rav Shlomo Zalman perguntou, mas como vocês sabiam que tem o manual de instruções aqui na máquina? E o filho falou na ingenuidade dele, mas ao mesmo tempo na genialidade dele, falou, Abba, o fabricante da máquina, ele quer que a gente saiba usar a máquina, então é óbvio que tinha que ter um manual de instruções. Olha quantos botões, e gira isso e aperta aqui, sei lá como lava, como não lava.
Então, óbvio que qualquer máquina tem que vir com manual de instruções. Se a máquina já é difícil, um carro é mais difícil ainda, para fazer uma cirurgia é mais difícil ainda, e para viver a vida, a gente também precisa de um manual de instruções, e a gente tem manual de instruções chamado Torá. Torá é Torat Haim, instruções de como viver a vida. Então, é isso que a Paraxá ela está falando para a gente. Quer viver uma vida de brahá? Lê o manual de instruções, segue o manual, não adianta só ler. Uau, eu já li todo o manual, mas eu faço o contrário do que o manual está pedindo. Se você pega essa máquina de lavar, está escrito para colocar sabão na máquina, mas não, eu vou fazer melhor do que o fabricante falou, em vez de colocar sabão, eu vou colocar álcool gel lá dentro. Você vai estragar todas as suas roupas e ainda vai reclamar com o fabricante que a máquina é uma porcaria, mas está escrito lá que era para colocar sabão e não álcool dentro da máquina. Não, mas eu fui fazer melhor do que o fabricante. O fabricante ele conhece a máquina como ninguém. Ele sabe como funciona todos os processos. Então, tem que seguir. Não adianta só ler, tem que seguir o que está escrito no manual de instruções. Tem aquele que acha que ele já sabe tudo, ele não precisa de manual de instruções, vai ser justamente esse que vai ligar a máquina no 220 e vai queimar a máquina dele, é esse que não vai saber da manutenção preventiva e a máquina vai quebrar e ele vai ficar sem a máquina dele por alguns dias. As consequências são, na verdade, reflexo de você não ter feito o que está escrito no manual de instruções. Não é só o castigo, óbvio que a gente está muito acostumado com o conceito de recompensa e castigo, mas a Torá está falando para a gente que, muitas vezes, a clalá, ela é simplesmente uma consequência. O pai fala para o filho, filho, por favor, cuidado com o fogo queima. Tem aquele filho que ele não acredita, ele não confia no pai, ele quer botar a mão para ver o que acontece. Uau, ele foi castigado? Não, não foi castigado, é consequência. Colocar a mão no fogo queima. O pai ele está alertando o filho, não faz isso, porque eu conheço melhor do que você como as coisas funcionam. Se você quiser me escutar, você vai se dar bem. Se você, Deus nos livre, não quiser escutar, você vai se dar mal. É isso que a Torá está falando. Eu vou dar um exemplo na prática. O mundo hoje, existe uma instituição chamada casamento. A gente conhece pela Torá, desde o primeiro casal da Torá, Adão e Havá, a gente tem essa instituição maravilhosa chamada casamento. Mas a palavra maravilhosa que eu usei, não para todo mundo. Por quê? Porque a gente tem hoje estatísticas que 10 anos de casado, 70% dos casais já estão pelo menos no segundo casamento, fora os que já estão no terceiro, no quarto, e etc. 70% em 10 anos. Quer dizer que os outros 30%, eles estão felizes? Não, não quer dizer que os outros 30% estão felizes. Muitas vezes, Deus nos livre também, só não se separaram porque não tem dinheiro para manter duas casas ou pelos filhos, mas não estão felizes no casamento. Se a gente pega a mesma estatística dentro de um mundo de Torá e Mitzvot, a gente vai para 3%, quer dizer, 70% contra 3%. Qual é a diferença? Manual de instruções. Casamento também tem instruções, como casar, como manter o casamento, como fazer as coisas. Se a gente não lê o manual, se a gente não fizer conforme Deus ensinou, está garantido aqui na nossa paraxá, a coisa não vai dar certo. Então, quanto mais a gente estudar a Torá, mais a gente vai conseguir colocar a Torá na prática. Não adianta só a gente estudar e não colocar na nossa vida. A Torá é para ser vivida, é para ser parte da nossa vida. Se a gente fizer isso, a gente vai ver a brahá, vamos viver com mais harmonia, vamos viver em paz. A pessoa vai estar feliz com o que ela tem, ela vai estar feliz com o que ela faz na vida, porque a vida dela tem um propósito. Então, a pessoa já vive o Olam Abá aqui nesse mundo, ela já está feliz aqui, ela já está no paraíso aqui nesse mundo. Deus nos livre o contrário, aquele que quer fazer tudo do seu jeito, aquele que não se trabalha, aquele que não quer crescer, que não quer melhorar, esse já vive aqui nessa vida o inferno, não precisa chegar lá, essa vida da pessoa já é uma clalá, já é uma grande maldição, o casamento não está bom, o trabalho é um desastre, os amigos está tudo horroroso,
a vida dele é uma tristeza, é reclamação, é depressão. A gente vê o nível de depressão que tantas pessoas estão passando hoje em dia. Tudo isso é reflexo das pessoas não estarem vivendo a vida de acordo com o manual de instruções. Temos um manual, é verdade, olha o tamanho do manual, é um manual grande, mas vale a pena a gente estudar esse manual, porque ele vai ensinar para a gente como ter alegria, como ter paz, como ter tranquilidade, como andar no caminho correto todos os dias da nossa vida. Então, isso é o primeiro ponto da nossa paraxá. Moshe quer deixar bem claro, vocês vão ter uma escolha. Brahá e Klalá é questão de escolha. Está na mão de vocês escolher qual dos dois caminhos que você quer andar na tua vida. Depois disso, Moshe Rabbeinu quer ressaltar o valor da terra de Israel, porque talvez não estava tão claro para Israel. A terra de Israel não é simplesmente um país como os outros países, é aquela terra sagrada onde Hashem já tinha prometido para Avraham, Yitzhak e Yaakov, onde ele vai construir a casa dele. Quer dizer, a terra de Israel é uma terra com santidade. Os nossos sábios falam que o mundo foi criado a partir da terra de Israel. O ponto inicial da criação do mundo é justamente o ponto aonde estava o Kodesh HaKodashim, que é o ponto onde foi a Keidat Yitzhak, o sacrifício de Yitzhak. Então, várias coisas onde estava aquela escada do Yaakov Avinu que chegava até o céu. É o portão do céu, quer dizer, é um ponto aqui de espiritualidade máxima aqui no mundo, tá dentro da terra de Israel. Então, a terra de Israel não é simplesmente um país. A prova que isso não está claro para o povo judeu, muitas vezes, é que quando começou, depois da Segunda Guerra Mundial, é óbvio que a gente estava muito sensibilizado, a gente estava muito fragilizado pela destruição que foi para o povo judeu, a morte de 6 milhões de pessoas. Hoje tem números que falam até mais, que chegam a quase 8 milhões de pessoas que morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Então, foi uma perda, a gente estava extremamente fragilizado e começou a surgir a ideia de voltar a fazer Eretz Israel. Mas, para ter ideia, o quanto a gente não entendeu da toda a Kedushá, a santidade que tem Eretz Israel, pensaram em fazer no Canadá, pensaram em fazer na África, pensaram em fazer na Argentina. Eram as ideias no congresso que teve. Então, quer dizer, perderam o conceito da Kedushá, a santidade da terra de Israel. Então, Moshe quer ressaltar, vocês não estão entrando num país qualquer. Não é simplesmente um país para chamar de nosso. Vocês estão entrando em Eretz Israel, uma terra com Kedushá, uma terra que é conexão direta com Hashem. A famosa piada que uma vez o presidente de Israel foi chamado para visitar os Estados Unidos, e ele chega lá nos Estados Unidos, ele vai visitar o presidente, tem um telefone vermelho na sala do presidente, ele fala: o que é isso, presidente? Fala assim: telefone para ligar direto para Deus. Então, o presidente de Israel, ele liga para Deus, ele fala com Deus do telefone vermelho, vem a conta, $400 mil a conta. Uau, que conta cara! Depois de um tempo, o presidente de Israel, ele chama o presidente dos Estados Unidos lá para visitar Israel, também tem um telefone vermelho para ligar para Deus. O presidente lá dos Estados Unidos liga para Deus, fala com ele, vem a conta, 40 shkalim. Falou: por que tão barato? Falou: não, é que aqui é ligação local, não é ligação internacional. Então, a gente tem Eretz Israel, ligação local com Hashem. A gente pode falar com Hashem, nossa tefilá, o nosso estudo, as nossas mitzvot. Elas têm uma importância especial, elas têm uma conexão especial com o Criador do mundo. É isso que Moshe quer colocar no coração do povo judeu. Não é simplesmente um país para chamar de nosso. É Eretz Israel, a mesma terra de Abraham, Yitzhak e Yaakov, a terra onde o mundo foi construído a partir desse ponto aqui no mapa. Por isso que um país tão pequeno como Israel, que é menor aqui do que estados do Brasil, o país inteiro Israel, e quantas lutas, quantas brigas por aquele pedaço de terra, porque não é simplesmente um pedaço de terra, é uma conexão espiritual da gente com o Criador do mundo. Então, a gente vai ter uma grande mitzvah, assim Moshe fala, de arrancar as idolatrias
todos os povos que viviam na terra de Israel, como a gente falou, são povos idólatras, são povos imorais, precisa arrancar, tirar todas as idolatrias, a gente tem que tirar até as fundações, eles usavam como idolatria, uma das idolatrias se chama Asherá, era a idolatria de uma árvore, não é só cortar a árvore, tem que arrancar as raízes, tira qualquer coisa que lembre para a gente das idolatrias terríveis que eram feitos dentro da terra de Israel. Depois disso, a Parashá vem falar para a gente aqui, é um ensinamento interessante, mas um ensinamento pontual que aconteceu em algumas épocas do povo judeu. A gente tem altares de sacrifício, tem o nosso famoso Mizbeach, onde eram levados os nossos sacrifícios para serem oferecidos. Parte dos animais sacrificados, eles eram completamente queimados, uma parte podia ser consumido pelo Cohen, outros tipos de Corban, também o dono do Corban pode consumir, como o famoso Corban Pesach, que as pessoas que levavam o Corban, elas comiam esse Corban Pesach. Então, existem vários tipos de Corbanot, mas Moshe já está avisando para o povo judeu, durante a entrada em Eretz Israel, vocês vão ficar 14 anos conquistando a terra e o Mishkan, ele não vai estar de uma maneira construída de uma maneira definitiva, ele vai estar provisoriamente numa cidade chamada Gilgal, que é onde vai estar o acampamento do povo judeu durante as guerras de conquista. Então, eles passaram 7 anos guerreando contra os povos da terra para conquistar a terra de Israel, sob o comando do Yoshua, e agora mais 7 anos fazendo a divisão. Foi tudo feito através de um sorteio para que ninguém achasse que, olha, o Yoshua, ele está dando mais para esse porque é amigo dele, ou está dando mais para aquele porque é parente dele. Não, não. É tudo sorteio, é tudo na mão de Hashem. Deus ele vai definir cada tribo, cada família, que terra que vai ficar, o tamanho da terra proporcional ao tamanho da família, uma divisão para que não tivesse nenhum tipo de reclamação. Hashem conhece o povo, viu quantas reclamações teve no deserto, então o Hashem fez de tudo para que não tivesse nenhum tipo de suspeita, de reclamação, que a coisa fosse feita da maneira mais transparente possível para todo mundo entender que a divisão foi uma escolha divina. Então, quando estava provisoriamente lá em Gilgal, então as pessoas podiam fazer altares particulares. Isso não para qualquer tipo de corban, só para os corbanot que são nedavá, que são voluntários. Os corbanot obrigatórios deveriam ser feitos lá no Mishkan, que estava em Gilgal, mas todo momento que não tem o Mishkan, que está estabelecido de uma maneira permanente, poderia ter os altares particulares para esses tipos de corbanot voluntários. A partir do momento que foi feito o Mishkan de Shiloh, que era um Mishkan que já era quase definitivo, ainda, obviamente, muito longe do tamanho e da beleza do nosso Beit HaMikdash, mas já era um Mishkan construído de uma maneira mais definitiva, então foi proibido a gente ter. Então, depois desses 14 anos que o Mishkan foi para Shiloh, foi proibido ter esses altares particulares. Futuramente, também, o Mishkan de Shiloh ele acabou sendo destruído, então foi a cidade dos Kohanim virou a cidade de Nov, e novamente foi permitido ter os altares particulares, isso até finalmente na época de Shlomo HaMelech, quando o Beit HaMikdash ele foi finalmente construído, aí foi proibido para sempre os altares particulares. Mesmo agora que, infelizmente, a gente não tem mais o nosso Beit HaMikdash, Bezrat Hashem, estamos estudando nas terças-feiras, Shmirat HaLashon, como cuidar da nossa fala. A gente sabe que esse é o motivo principal da destruição do nosso Beit HaMikdash. Então, a gente em breve vai ter o mérito de contribuir, fechando a boca, sem falar Lashon Hará, para que volte o nosso Beit HaMikdash e a gente possa voltar a Avodat HaKorbanot, a oferecer os Korbanot para Hashem. Infelizmente, por enquanto, Bavonoteinu Arabim, pelas nossas muitas transgressões, a gente não pode ter altares particulares
e também não temos mais o mérito de ter o nosso Beit HaMikdash, mas em breve a gente vai, Bezrat Hashem, a gente vai reconstruir o nosso Beit HaMikdash. Hoje, Bezrat Hashem, a gente vai reconstruir o nosso Beit HaMikdash. Depois disso, a Parashá fala, tudo isso a gente vai vendo um assunto, vai puxando outro. Então, a Parashá fala de, às vezes, quando alguém vai levar um korban, alguém já definiu que um animal ele vai ser oferecido como korban, esse animal já adquire uma santidade, ele já é ekdesh, ele já está dedicado para ser o korban, para o Beit HaMikdash. O que acontece se esse animal ele sofre um acidente? Por exemplo, no caminho para Jerusalém, esse animal ele quebra uma pata e agora ele tem um mum, ele tem um defeito que ele não pode mais ser oferecido como korban. Então, a Torá fala para a gente, a Parashá, ela conta para a gente que esse animal, a gente pode fazer o pidion. O que é o pidion? Eu posso redimir, eu posso resgatar esse animal, eu posso passar a santidade desse animal para o dinheiro, e do dinheiro eu vou comprar um outro animal para fazer o korban, e esse animal, a Torá fala para a gente que ele pode ser consumido, a gente pode comer a carne desse animal, mas não pode ter nenhum outro tipo de usufruto. Por exemplo, se é uma ovelha, a gente não pode usar lã para nada, ou se é uma vaca, a gente não pode usar o leite para nada, a gente pode consumir a carne desse animal que foi redimido, que foi resgatado, que a santidade dele passou para o dinheiro para que seja comprado um outro korban, mas esse animal a gente só tem a permissão de comer. E aqui, olha que interessante, depois disso, ele vai falar sobre alguns tipos de comidas sagradas que só podiam ser consumidas dentro da Kedushá de Jerusalém. De novo, para a gente entender que Eretz Israel não é simplesmente um país como todos os outros países, é um lugar com uma santidade especial, e a cidade de Jerusalém, onde Hashem escolheu para fazer o seu Beit HaMikdash, a sua casa, para morar junto com a gente, então tem uma santidade ainda maior dentro das muralhas de Jerusalém. Então, estamos falando, antigamente, a cidade velha, o que a gente chama hoje de cidade velha, a parte murada de Jerusalém, ela tem uma santidade ainda maior do que o resto da terra de Israel. Então, alguns tipos de alimentos só podem ser comidos dentro de Jerusalém. Por exemplo, o Maser Sheini, se der tempo, a gente vai falar um pouquinho do Maser, partes da produção que eram separadas, uma parte é dado para o Cohen, uma parte é dado para o Levi, e uma parte tem que ser comido pela própria pessoa, o próprio dono, ele deve consumir isso dentro de Jerusalém, na santidade de Jerusalém. Uma das ideias, óbvio, que Deus quer com isso, que a pessoa ela frequente mais Jerusalém, mesmo pessoas que moram longe, que moram em lugares distantes, em Eretz Israel, que eles frequentem mais Jerusalém, que eles estejam perto do Beit HaMikdash, porque a gente sabe que boas influências fazem a gente crescer na vida. Então, vamos fazer com que eles vão mais para Jerusalém, e assim eles vão recebendo influências cada vez melhores. E tem aqui um detalhe que eu aposto que a maioria não sabia, e é verdade que não faz muito tempo que eu li esse detalhe interessante. Toda a época que o povo judeu estava no deserto, era proibido para a gente comer carne. Não pode pegar um animal e fazer shritá e comer a carne dele. Ai, como fazia assim um Yehudi, ele quer comer carne, como ele tinha que fazer? Ele tinha que oferecer um korban para Hashem, como, por exemplo, o exemplo que a gente já falou, o korban shlamim, que parte do animal ele pode consumir, uma parte é dada para o Cohen, uma parte é queimada, e uma parte o dono pode consumir. Essa carne é a carne que a pessoa podia comer. Então, não pode fazer simplesmente shritá de um animal durante todo o tempo que eles estavam no deserto. Se você quer comer carne, você tem que oferecer um korban e pegar as partes permitidas, ou, como a gente mencionou, o korban Pesach, que a gente ia comer a carne do korban Pesach na noite de Pesach, mas não pode fazer shritá, o abate kasher de um animal, simplesmente para comer a carne desse animal. E agora vem Moshe Rabbeinu e ensina para o povo judeu, olha, quando vocês entrarem na terra de Israel,
Hashem vai aumentar para vocês as fronteiras, quer dizer, vocês vão se espalhar em todo o Eretz Israel. E o que vai acontecer? O Talmud fala que da cidade de Jerusalém até o ponto mais distante, no norte de Eretz Israel, eram 15 dias de viagem. Então, imagina, alguém que mora nesse ponto de Eretz Israel, ele está com vontade de comer um hambúrguer, ele vai ter que viajar 30 dias, 15 para ir e 15 para voltar para comer o hambúrguer dele. Deus entendeu que vai ser um teste que as pessoas não vão conseguir passar. Então, Hashem falou, olha, vamos fazer uma coisa, daqui para frente é permitido vocês fazerem o abate do animal e comerem carne quando vocês quiserem e aonde vocês quiserem. Não precisa mais ser parte de um corban para vocês poderem comer carne. E o interessante é que os nossos sábios trazem desse versículo aqui uma das provas que existe Torá oral. Por quê? Porque assim está escrito no Pasuk, que vocês vão preparar o animal kasher tzivitiha, conforme eu ordenei para vocês. Quer dizer, como eu ensinei para vocês, tem que ser feito a shritá do animal. Então, como é feito o corte, como é feito, aonde tem que ser o ponto exato e quanto tem que cortar e todos os detalhes da shritá, desse abate kasher. Assim, vocês devem fazer conforme eu ensinei. Se a gente virar a Torá do avesso, de trás para frente, de frente para trás, não é mencionado absolutamente nenhuma vez como deve ser feita a shritá, como é feito esse abate, não está escrito na Torá. Então, como que a Torá está falando conforme eu ordenei para vocês? Então, respondem os nossos sábios, essa é uma prova que existe uma Torá oral. Paralelo a essa Torá escrita, existe uma Torá oral que ensina todos os detalhes de todas as mitzvot, e como é a shritá, e como é o salgamento da carne para tirar o sangue, e como tem que ser a preparação, e como tem que checar se nos pulmões não tinha nenhuma doença fatal, que o animal já ia morrer de qualquer jeito, isso torna a carne do animal proibido para o nosso consumo, etc, etc, etc. Centenas de detalhes de como tem que ser feito todo o processo para comida, para carne, ela ser kasher. Então, interessante que isso, a partir do momento que a gente entrou na terra de Israel, é permitido fazer a shritá para comer qualquer tipo de carne quando a gente quiser. E também a Parashá, ela vem falar mais um detalhe de kashrut para a gente, a proibição de comer o sangue do animal. A gente deve, não só, obviamente, não estamos falando de pegar o sangue e tomar um copo, mesmo o sangue que está na carne, que é muito comum nos outros povos, as pessoas comerem aquela carne mal passada com sangue, pela Torá é proibido. Está escrito que a alma do animal ela está no sangue, então não é bonito, não é correto a gente consumir esse sangue, tem que fazer um processo chamado melihá, o salgamento da carne, e esse processo tem um tempo para ser feito, até 72 horas depois do abate do animal, e tem formas de fazer, tem a lavagem da carne, tem o salgamento com sal grosso, justamente para puxar esse sangue que está absorvido na carne, e depois disso a carne está permitida. Órgãos do corpo, como, por exemplo, o fígado dos animais, que tem uma quantidade muito grande de sangue, o sal não é suficiente, então essas partes têm que ser grelhadas para que isso expulse aquele sangue que está absorvido lá dentro. Depois disso, a Torá ela traz para a gente, Moshe começa a falar alguns princípios gerais de cumprimento da Torá, de novo, conectado com o começo da Parashá, a brachá e a klalá. Você quer ter brachá na vida, tem que cumprir a Torá. Então, Moshe usa duas linguagens, que a gente deve lishmor, que a gente deve guardar a Torá, e a gente deve lishmoa, e a gente deve escutar. O que significa isso? Então, os nossos sábios explicam que lishmor, para guardar a Torá, a gente tem que estudar, tem que saber como funciona todas as halachot, então tem que saber os detalhes, tem que estudar, e estudar mais uma vez. Quantas coisas a gente está repetindo nessa paraxá, a gente já falou ano passado, e parece que a primeira vez na vida que o Rabino está falando isso, é normal, o ser humano tem shechá, tem esquecimento, se a gente não faz hazará, se a gente não volta
a gente vai acabar esquecendo todos os ensinamentos. Então, lishmor, guardar a Torá, significa estuda, repassa, vê os detalhes. Eu vou dar um exemplo. Eu estou no meu centro de estudos, que eu vou no final do dia. A gente está estudando agora um livro do Hafetz Haim chamado Mishnah Brurah, que é um livro de Halachot. E interessante, a gente começou das leis de Nesiat Kapayim. O que é Nesiat Kapayim? O famoso Birkat Kohanim, a brachá que os Kohanim dá para o povo judeu inteiro. Então a gente pensa, vai lá os Kohanim na frente do povo, falam aquela brachá que para abençoar todo o povo, conforme Hashem ensinou que os Kohanim deveriam fazer, Yevarechecha, Hashem Veshmerecha, Yaer, Hashem Panav Elecha Vichuneka. Então, o que a gente poderia pensar aqui? É isso, vai lá, faz e depois volta para o seu lugar. Tem 40, 50 capítulos com todos os detalhes, que hora que tem que sair, e como lavar a mão, e como dar brachá, e como fala, e como repete, e quem pode, quem não pode, e os Kohanim que estão proibidos de dar brachá, e os Kohanim que não saíram na hora certa, o que eles fazem? Quase 50 capítulos falando aqui de como tem que ser esse Birkat Kohanim. É incrível como a Halachá tem detalhes, e se você quiser fazer o que Moshe falou no começo da Parashá Re'eh, eu estou dando a brachá, tem que estudar, não tem outro jeito para cumprir toda a Torá exatamente da forma como Hashem ele ensinou para a gente, tem que estudar a Torá, tem que estudar o manual de instruções. Se você quer ter proveito do objeto que você comprou, tem que ler o manual de instruções para não fazer nenhum mau uso, ou até mesmo deixar de usar todos os benefícios, todas as funções que esse aparelho ele poderia dar para a gente. A vida também, se a gente não lê o manual de instruções, a gente pode estar deixando coisas importantes para lá. E depois disso, se você estudar e repetir e detalhar, aí você vai poder lishmoa. Lishmoa é cumprir a Torá da maneira correta. Esse é o caminho para a gente chegar, Bezrat Hashem, na perfeição dos nossos atos, trabalhar no cumprimento das mitzvot, trabalhar nos nossos traços de caráter para, Bezrat Hashem, um dia a gente poder chegar na perfeição. Então, Moshe, ele chama a atenção, olha, toma cuidado, porque parece fácil, né, cumprir a Torá, andar nos caminhos retos, mas ele já chama a atenção, primeira coisa, cuidado com os povos da terra, vocês vão ter contato com os Cananim, os habitantes originais de Eretz Canaan, a terra de Canaan, futuramente Eretz Israel, e vocês vão ver muitas coisas erradas, não queira copiar o derech deles, o caminho deles, olha como isso é atual, a gente vê quantos Yehudim acabam querendo viver, olha que legal, vamos viver como eles vivem, vamos fazer o que eles fazem, e acabam abandonando a Torá sem perceber que eles estão abandonando uma vida de santidade, uma vida de brachá, uma vida reta, para escolher, infelizmente, uma vida que a gente vê na revista Veja, aonde está levando as pessoas. Então, toma cuidado, é óbvio que a gente tem a tentação de viver. Por quê? Porque o mundo parece um mundo das maravilhas, um mundo de Cinderela, parece que todo mundo é feliz. Vem ao mundo de Facebook, onde todos são felizes, onde tudo é perfeito, e a gente sabe que é uma grande mentira, é uma grande enganação. Muita gente cai na tentação de querer também essa vida perfeita, mas que só existe nos estúdios Facebook de vidas perfeitas. Ninguém vai postar no Facebook as contas vencidas, ninguém vai postar as dificuldades, só posta as viagens e os almoços e o encontro com os amigos. Ninguém mostra lá no encontro com os amigos, tem aquele que eu não falo, tem aquele que eu não olho na cara, tem aquele que não sei o quê. Isso ninguém posta. Então, a gente vive um mundo de ilusões. Cuidado para não seguir o caminho dos outros povos, achando que eles estão vivendo uma vida de prazeres, uma vida de alegrias, mas é, na verdade, tudo uma grande maquiagem que eles estão vivendo a vida deles. E, fora isso, também temos a proibição de mudar a Torá, não acrescenta e não tira nada da Torá. Infelizmente, foi o que o reformismo fez dentro do judaísmo. Olha, a gente quer ser judeus, mas a gente quer tirar
essas partes do judaísmo que são extremistas. Não existe parte extremista de um manual de instruções. Olha, eu tenho um manual de instruções aqui da máquina de lavar, essa parte que tem que usar sabão, eu não quero essa parte para mim, eu quero aquela outra parte de pegar a roupa pronta no final, lavadinha, cheirosa, essa parte eu vou manter, mas a parte de ter que colocar sabão, é cansativo toda vez colocar sabão e na medida certa, e esse tipo de sabão, isso eu quero tirar da minha vida, eu só quero a parte boa de pegar. Então, assim veio o reformismo dentro do judaísmo, querer arrancar pedaços em nome de estamos tirando só as partes extremistas, só a parte que incomoda, que a gente não quer. Da mesma maneira, aquele que quer tirar a parte extremista do manual de instruções, certeza que a roupa não vai sair nem limpa, muito menos cheirosa, porque você não colocou sabão na roupa. Simples assim, certeza que essa máquina não vai funcionar. Então, não acrescenta e nem tira nada. Hashem não precisa de ajuda na Torá dele. Ah, peraí, Rabino, tem aí um monte de leis rabínicas, como não pode acrescentar? Eles acrescentam toda hora um monte de alahot e de leis e de costumes, e que esse pode e esse não pode, e os ashkenazim e os faradim. Entendam uma coisa, a essência da Torá é a mesma para o ashkenazi, para os faradi, para o Hassid, para todo mundo que cumpre a Torá. O gufo, o corpo da Torá é o mesmo, as 613 mitzvot são as mesmas. Existem costumes diferentes? Existem. São coisas da região que cada judeu morava. Os rabinos de cada geração têm a permissão de fazer cercos de proteção quando eles percebem que a Torá está, de certa maneira, sendo ameaçada. Então, ninguém aqui está mudando a Torá, ninguém aqui está acrescentando na Torá. Primeiro ensinamento do Pirkei Avot é façam siag la Torá. A gente tem a permissão, talvez até mesmo a obrigação, de fazer proteções para a nossa Torá, para que as pessoas não vão transgredir a Torá. Por exemplo, carne com leite, a proibição seria só cozinhar junto ou comer quente carne com leite. Não tem pela Torá a proibição de comer carne com leite frio. Mas o que os nossos sábios eles entenderam? Que vai preparar o lanche de carne com leite frio, o outro vai chegar lá no micro-ondas, vai esquecer que tem carne com leite, vai esquentar a carne com leite e vai transgredir de cozinhar carne com leite, de comer carne com leite. Então, os nossos sábios proibiram, não pode comer carne com leite, nem quente, nem frio. Então, tudo isso são proteções. Está muito claro para a gente, quando os sábios fazem uma proteção, eles deixam muito claro que eles não estão acrescentando na Torá. E Deus nos livre muito menos tirar da Torá, querer adequar a Torá. Isso não é seguir a Torá de Deus. Isso é querer criar minhas próprias leis, a minha própria Torá, querer dar nomenclaturas diferentes, como a gente já falou. É proibido pela Torá assassinato. O que é assassinato? Tirar a vida de alguém. Não, mas eu não estou tirando a vida de ninguém, eu estou fazendo um aborto, não é assassinato. Não estou tirando a vida de ninguém, é eutanásia, é uma bondade que eu estou fazendo. Pelo judaísmo é assassinato, não tem bondade nenhuma, a Torá proibiu tirar a vida de alguém, não tem bondade nenhuma, não tem desculpa nenhuma. A gente quer adequar a Torá às nossas necessidades, a gente quer adequar a Torá ao que eu gostaria, isso não é Torá. Por isso, quebra-ra, segue a Torá do jeito que ela foi entregue, do jeito que Hashem quer que você cumpra, e não do jeito que você quer adequar a Torá ao seu jeito de vida. Você se adequa para cumprir a Torá e não o contrário. Teve uma vez, o Rav Yaakov Kamenetsky, Zecher Tzadik Libraha, estava recebendo, Baruch Hashem, a doação de um Sefer Torá para a sinagoga dele, e a pessoa, uma senhora que estava ajudando na doação, ela queria oferecer aquela roupa de veludo do Sefer Torá dos Ashkenazim. Então, ela fez com um monte de inscrições, elevação da alma desse, elevação da alma daquele, mas essa senhora, infelizmente, ela não tinha muito conhecimento, ela não sabia que não existe tamanho padrão de Sefer Torá. Tem gente que escreve num claf maior, tem gente que escreve num pergaminho menor, não existe padrão. E ela pegou um outro Sefer Torá, tomou como medida e esqueceu de medir
o próprio Sefer Torah que estava sendo escrito para a sinagoga. Quando ficou pronto o Sefer Torah, ela trouxe a roupa, uma roupa maravilhosa de veludo, bordado com letras de ouro, mas a roupa ficou curta. Então ela vira para o rabino, não é piada, história seríssima, ela vira para o rabino e fala, rabino, a gente vai ter que cortar a Torá para a roupa caber. Então o Rav Yaakov Kamenetsky falou, minha senhora, a senhora me perdoa, a gente troca 1000 roupas da Torá, mas a gente não encosta para tirar um milímetro da nossa Torá, a gente não vai cortar. Então, tem pessoas que querem encaixar a roupa delas dentro da Torá. Não, não. Você pega a Torá e você vai ter que se adequar à Torá se você quer ter brachá. Se você quer ser mais sábio do que o Criador do mundo, então não é essa brachá que ele garantiu para a gente. Aqui também fala sobre pessoas que vão acabar se desviando do caminho, vão ter missionários idólatras que vão tentar convencer pessoas. Olha que incrível, está escrito que é pena de morte para aquele que tentar afastar um Yehudi dos caminhos da Torá para ele seguir caminhos de idolatria. Pena de morte por tentar, não está falando se ele conseguiu desviar, se for pego alguém fazendo propaganda idólatra, tentando desviar um judeu do caminho, ele tem pena de morte. Olha o que os nossos sábios falam, se alguém que tentou afastar alguém da Torá, mesmo que não conseguiu, ele recebe pena de morte, qual é a recompensa da gente aproximar pessoas que estão afastadas do caminho da Torá? Certeza que vai ser uma recompensa infinita. Se é tão grave tentar afastar alguém, quão grande vai ser o ato da gente tentar ajudar pessoas, trazer pessoas para a Torá? E eu vou contar um segredo. A melhor forma... Tem muita gente falando assim, olha, Rabino, eu gostaria muito, mas eu não tenho jeito assim para dar grandes discursos, para preparar aulas, para aproximar pessoas do judaísmo. Eu não sei fazer kiruv, eu não sei aproximar pessoas. E a verdade é que o que mais aproxima pessoas da Torá é um comportamento exemplar. Seja um exemplo. Você não precisa dar aula, você não precisa dar discursos. Seja um Yehudi que as pessoas olham para você e falam, uau, eu quero ser assim quando eu crescer, eu quero viver dessa maneira reta, dessa maneira honesta, eu quero viver com essa alegria que essa pessoa vive, com esse vigor que essa pessoa vive, é isso que eu quero para a minha vida. As pessoas percebem, uma vez aqui no meu prédio, olha que impressionante, Baruch Hashem, como a gente tem oportunidades o tempo inteiro de fazer Kiddush Hashem. Tem uma senhora que mora aqui no prédio, e ela perguntou para minha esposa, falou assim, seu marido é rabino? E a minha esposa falou, sim. Ela falou, não, deu para perceber, ele está sempre com um sorriso no rosto, deu para ver que ele é um líder religioso. Baruch Hashem, olha que Kiddush Hashem que a gente pode fazer, estando com um sorriso, com uma cara amigável, sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa reta. Isso aproxima as pessoas dos caminhos da Torá. Eu quero também, eu quero ter uma vida assim, eu quero ser feliz também. Então, a gente pode ser grandes professores de Torá, simplesmente cumprindo a Torá, cumprindo esse manual de instruções que Hashem ele deu para a gente. Depois disso, a Parashá fala sobre as leis de Kashrut. Eu estou pulando um pouquinho só para a gente tentar ver o máximo de assuntos aqui da Parashá. Novamente, já falamos na Parashá Shmini sobre Kashrut. Mais uma vez, é trazido aqui alguns ensinamentos sobre os animais kasher. Depois disso, como a gente mencionou no comecinho da aula, fala sobre o maaser. Maaser é a parte da produção que a gente vai separar. A gente começa separando um negócio chamado trumá, que normalmente é mais ou menos 2% da produção. Isso era dado para os koanim, esses 2%. Do que sobrou da produção, a gente vai tirar mais 10%, maaser rishon. Isso vai ser dado para os leviim. Então, por que a gente tem que dar para o Cohen Levi? Eu trabalho, eu faço, eu vou dar de mão beijada para o Cohen e para o Levi? Deixa de ser ingrato. O Cohen e o Levi dedicam a vida para a tua espiritualidade, para trabalhar lá no Beit HaMikdash, para trabalhar, para te dar brachá lá no Beit HaKnesset. Você não faz mais do que obrigação. Isso é o conceito da gente viver em sociedade
um pensando no outro, um fazendo pelo outro, eles cuidam da tua espiritualidade. Os Leviim não receberam uma porção lá de terra junto com as outras tribos. A tribo de Levi não tem terra, eles receberam as cidades deles, mas eles não têm uma porção como as outras tribos. Por quê? Porque eles vão estar conectados com o serviço espiritual, não com as coisas materiais. Do que eles vão viver, do que os Koanim vão viver, o resto do povo vai manter eles. Assim funciona um povo, assim funciona uma sociedade que quer crescer. Um pensa no outro, não folgado vai receber sem trabalhar. Ele trabalha, ele faz bastante por você. Saiba reconhecer, saiba agradecer o que os Koanim e os Leviim eles fazem por você. Então, parte da produção vai ser dado para eles. Do que sobrar, depois do que a gente já tirou do Cohen e do Levi, a gente vai tirar mais 10%. Depende do ano em relação ao ano de Shemitah. No primeiro ano, no segundo ano, no quarto ano e no quinto ano, a gente vai tirar Maser Sheini. O que é o Maser Sheini? Como a gente mencionou, esses 10% da produção devem ser consumidos lá em Jerusalém. É uma forma de forçar a pessoa a ter mais contato com Jerusalém, com o Beit HaMikdash. Primeiro, segundo, quarto e quinto anos. Em relação ao ano de Shemitah, o ano sabático, é o Maser Sheini. O terceiro ano e o sexto ano, em relação ao ano sabático, que seria o sétimo ano, a gente vai tirar o Maser Ani, a gente vai dar para os pobres esses 10%. Olha só que impressionante, deveria ser o contrário. Peraí, primeiro e segundo ano vou eu comer lá em Jerusalém, e só no terceiro ano eu vou dar para os pobres? Qual é a lógica disso? A lógica é que Hashem, ele não quer só que você doe para os pobres, ele quer que você doe com alegria. Se você não tiver para você antes, você não vai doar com alegria, você vai doar com egoísmo, você vai doar com tsaruta ain, com mesquinhez. Não é isso que Hashem quer. Então, come no primeiro e no segundo ano. A hora que você tiver com o coração feliz, agora você pode doar para os pobres, porque você vai doar com alegria. Logo depois, a Parashá fala bastante sobre a mitzvah de ser generoso, de ajudar os pobres, mais do que a carteira. Para ajudar os pobres, precisa de coração, precisa doar com vontade, com sorriso. O pobre, ele sente. Se você está doando por obrigação, está aqui teu dinheiro que a Torá me obrigou a te dar. Ou se você dá com sorriso, o Talmud fala para a gente, alguém que doa dinheiro, ele recebe 6 brachot. Alguém que doa um sorriso, ele recebe 11 brachot, quase o dobro, e o sorriso é de graça. Vale a pena receber o dobro de brachot sem precisar gastar 1 centavo. Quer dizer, se fizer os dois juntos, já vai para 6 mais 11, 17 brachot. Uau! Está valendo a pena a gente ajudar com sorriso, com vontade. Não só o ato é importante para Hashem, também o coração, também a kavaná, as nossas intenções. Sempre que a gente for fazer uma bondade, a parte mais importante é a alegria, o sorriso, a vontade de querer, Bezrat Hashem, ajudar os outros. Shabbat Shalom.